sobre o poder do Evangelho, sobre o ensino que se deve fazer às pessoas de falar do amor de Deus àquelas que estão feridas, jogadas no caminho, estão sendo maltratadas pelo inimigo. Então, esta é a atitude que o bom cristão, todo bom cristão, deve ter, de falar do amor de Jesus, que esse amor que cura, esse amor que restaura, esse amor de Jesus que vai consolar as pessoas através do seu Espírito. Então, Jesus estava falando para o intérprete da lei, dizendo: olha, o segredo é o evangelismo. O segredo para ajudar as pessoas feridas, mentalmente, espiritualmente, em suas mentes, em seus corações. O segredo é o poder do Evangelho que transforma, que muda vidas, destinos, transforma relacionamento, muda as famílias. Então é o Evangelho. Então é essa mensagem que eu quero trazer essa noite para todos nós sobre o Evangelho, que nada mais é do que as boas novas de Jesus. Fecha teus olhos, fazer uma breve oração. Pai, obrigado. Coloco na tua santa presença, meu Deus, essa noite, a tua palavra e todo pensamento intruso nós anulamos e chamamos as mentes aqui presentes, todas as nossas mentes cativas, presas à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas que bênção. João capítulo 3, versículo 16 é o versículo que todo cristão tem que decorar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Ninguém sabe decorar. Mais uma vez, porque Deus... Agora fecha teus olhos e fala de novo o versículo. Você lê. Porque Deus... Muito legal, muito bom. Então, querido, esse é o poder do Evangelho. Deus deu o seu Filho único para a humanidade, para que aquele que acreditasse, crer, que a gente vai falar um pouquinho sobre crer, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Diga o seguinte para o teu irmão, diga: meu querido, o Evangelho fala para você que você, se quiser, tem vida eterna. Diga: uau! Meu Deus, que privilégio! Isto quer dizer que eu tenho vida eterna. Mas, pastor Dinho, você tem vida eterna, todo mundo, se ele não voltar, vai virar pó. Como é que você pode dizer que tem vida eterna? Lembra que você é um corpo que possui uma alma e tem um espírito. Perdão, vou mudar a frase. Você é um espírito, que essa é a palavra certa. Você é um espírito que habita em um corpo e possui uma alma. Diga: eu sou um ser espiritual. Diga: ser espiritual não morre. Diga: eu não vou morrer. Amém? É verdade. É verdade. Deus é um Deus de vivos e não Deus de mortos. Deus é um Deus de vivos. Então esse Evangelho que é o poder de Deus. Agora, o Evangelho são boas novas. Lucas 2,10 fala que o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Então, quando Jesus nasce, o anjo aparece e diz: olha, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Era o nascimento de Jesus,
eram as boas novas do Evangelho. Então, boas novas são boas notícias. Ninguém prega boas novas do Evangelho dizendo: olha, se tu não te arrepender, seu miserável, você vai para o inferno. Isso daí assusta. É verdade? É. Mas são boas novas. O que é melhor falar? Meu querido, tem algo maravilhoso para te falar. Jesus te ama e quer que você viva eternamente com Ele no céu. Então, é só você entregar a sua vida de todo o seu coração a Jesus. É boas novas, são boas notícias. Diga: o Evangelho é boas notícias. Então, precisamos dar boas notícias para as pessoas. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. As verdadeiras boas novas são aquelas que apontam para Jesus. O Evangelho tem que apontar para Jesus. O verdadeiro Evangelho, a verdadeira pregação do Evangelho, o verdadeiro ensino do Evangelho, o verdadeiro evangelismo é aquele que aponta para Jesus. Tem que ser falado de Jesus. Ele é a fonte do Evangelho. O Evangelho são as boas notícias que Jesus tem para a humanidade. O Evangelho também é o resgate pessoal do inferno. O Evangelho é o resgate. Eu lembro que quando nós estávamos decidindo algumas cores, de que cor seria o distrito, né, a rede de células em Santarém, eu pensei em ser aquela cor do exército, da mata, né, que é aquela cor camuflada, porque eu pensei, o nome vai ser resgate. Né? Então, o Evangelho significa resgatar pessoas do inferno. Colossenses capítulo 1, versículo 13 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus liberta as pessoas através de mim e de você pelo Evangelho do império das trevas. O que é o império das trevas? É onde o inimigo domina. Então, isto quer dizer que pessoas têm que ser resgatadas desse império das trevas através do Evangelho que eu e você vamos falar. Diga: quem fala o Evangelho sou eu. Diga: é você. Diga: você é a boca de Jesus na terra. Então é nós que vamos falar no Evangelho. A salvação e a transformação de vidas vem através de você. Você é responsável por salvação. Você é responsável de falar boas novas às pessoas. Você tem essa responsabilidade. Agora, nem todos querem ser resgatados, infelizmente, nesse império. Porque pessoas acreditam que está muito bom, está muito legal. Igual o cara que fez a propaganda do inferno, né? Olha, vai pro inferno. Lá no inferno é só bebida, é coisa boa, é mulher, é festança, é maior farra. E no céu não, no céu é ópera. E lá então, lá no inferno é festança. Aí o cara acreditou, né? E fez coisas erradas e foi pro inferno. Daí ele encontrou lá a pessoa que tinha falado para ele como é que era o inferno. Aí não era nada, era lugar de tormento e pavor, propaganda enganosa. Então, não pode achar que é um lugar bom, não, é um lugar de terrível, de sofrimento, de pavor. Também, o Evangelho, o pregar o Evangelho que eu tenho que fazer, você tem que fazer, de acordo com a Bíblia, é uma forma de apressar a vinda de Jesus. Olha só o que fala a Bíblia, em Mateus 24:14. E será pregado este Evangelho do reino por todo mundo, para testemunhos das nações. Então virá o fim.
Então, antes do fim acontecer, antes da volta de Jesus acontecer, a Bíblia diz que este evangelho do reino, falar de Jesus, tem que ser pregado para todas as pessoas ouvirem. Para ninguém falar, eu não sabia, eu não conhecia, eu não entendia, ninguém me explicou, ninguém me falou. Não, ninguém vai falar isso, porque todos vão ouvir o evangelho. O evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, para servir de testemunho, para que ela, no dia do arrebatamento da igreja, ela não diga, eu não sabia, ninguém me falou. Ninguém vai falar isso, porque todos ouvirão, porque é por isso que nós temos que pregar o evangelho do reino, para que ninguém se sinta ou se ache naquele dia, por arrebatado eu fiquei, eu não sabia. Eu lembrei de uma senhora, eu acho que não era evangélica, ela estava falando nas redes sociais, já faz muito tempo. O jeito que ela falava era de alguém que não era da igreja, ou talvez era no passado, mas não no presente, no momento do testemunho. Ela disse que ela sonhava muito com o arrebatamento. E toda vez que ela sonhava, ela ficava. E subia, ia todo mundo com Jesus, e ela ficava muito frustrada. Mas agora ela resolveu contar com lágrimas. Ela disse, olha, eu sempre falei disso. Ela disse, mas eu tive outro sonho. E nesse sonho me atemorizou muito, eu estou toda trêmula aqui. Eu acho que ela tinha acabado de sonhar. Ela disse, o arrebatamento aconteceu. E não foi só eu que fiquei. Os meus filhos também ficaram. Então ela sentiu tanta dor, porque no sonho dela, não só ela tinha ficado do arrebatamento da igreja, mas os filhos dela também tinham ficado. Isso vai acontecer, o arrebatamento da igreja. Vai acontecer, está na Bíblia. E vai acontecer para aquelas pessoas que ouviram o evangelho, aceitaram o evangelho e agora estão esperando. Porque Jesus virá. Vai ter o arrebatamento da igreja. E infelizmente muitos vão ficar. Mas eu vou subir em nome de Jesus. E você também vai subir. Diga amém. Quem crê que vai ser arrebatado, diga amém. Olha, eu creio que a nossa geração não vai passar pela morte, gente. Verdade. As coisas estão ficando terríveis. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 17. Quero ler esse texto que é muito legal. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre o evangelho. Porque até todo aquele, Romanos 10, 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? O apóstolo Paulo continua. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Versículo 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. O objetivo do evangelho é que pessoas venham invocar o nome do Senhor. Por que eu prego o evangelho? Todo aquele que invocar, o que invocar é chamar para perto. Invocar é uma espécie de adoração. Senhor, eu quero a tua presença. Eu invoco ao Senhor, eu busco ao Senhor. Eu clamo ao Senhor, eu adoro ao Senhor. Quem adora ao Senhor está invocando o Senhor.
todo aquele que invocar com esse coração ao Senhor será salvo. Então, qual o motivo da pregação do Evangelho? Qual o porquê que nós falamos de Jesus para as pessoas? Para que elas venham invocar o Senhor, para ter salvação espiritual. Agora, antes de invocar, é preciso algumas coisas. Primeiro é crer. É preciso crer, porque o texto fala que tem que crer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aqueles que não creram? Então, só invoca quando crer. E o que é crer? Crer é uma persuasão, é ser persuadido. E alguém foi persuadido a algo. É uma confiança e não só uma crença. A Bíblia fala em Tiago que os demônios creem e estremecem. Então eles acreditam que tem Deus e tremem por causa disso. Mas esse crer vai de uma confiança em Deus e na sua palavra. Então não é só crer que acreditar que existe em Deus. Eu tenho uma confiança viva que Ele mora em meu coração. É uma confiança de ter Ele em mim. Então esse é crer. Crer, eu confiar, vem da palavra hebraica esse crer em pisteu, que é essa confiança, este acreditar, este ser persuadido por algo. Então, eu creio, eu confio, eu fui persuadido a viver assim. Eu vivo assim, não forçadamente, eu vivo assim porque eu tenho prazer, porque eu creio, eu tenho confiança. Essa confiança que eu preciso ter, que é crer em Deus. Não acreditar que Deus existe, porque o acreditar que Deus existe é religiosidade. É religiosidade. Então eu tenho que crer, acreditar, ter essa fé viva em meu coração, que vem através do Evangelho. Então, primeiro, eu tenho que crer. Agora, para crer, precisa ouvir. Lembra, as pessoas, para crer em Jesus, para ter essa confiança em Jesus, para ver uma vida na presença de Deus, tem que crer. Mas depois do crer, o texto fala no próximo passo, que é ouvir. Como crerão se não ouvirem? Como crerão se não ouvirem? Se não escutar? Se não atender? Se não obedecer? Se não dar atenção? Se não seguir? Então este ouvir não é só escutar. Esse ouvir é mais que escutar. Esse ouvir é atender, é obedecer, é dar atenção. Este ouvir é seguir. Então, quando a Bíblia fala que para crer tem que ouvir, significa tem que dar atenção, tem que seguir o que se ouve, porque o Evangelho ele tem que ser seguido. Então, crer, ouvir, que vai gerar o crer. Agora, para ouvir, como diz o texto, alguém tem que pregar. Alguém tem que pregar. Ou seja, falar o Evangelho. Como que ouvirão, o texto fala, se não há quem pregue? Então, ou seja, para ter salvação, as pessoas precisam invocar o nome do Senhor, as pessoas precisam crer, mas para crer, as pessoas precisam ouvir. Para ouvir, alguém tem que falar. E aí esse falar que é tão precioso, é tão importante. Alguém tem que falar. Alguém tem que pregar. Alguém tem que falar do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho precisa ser anunciado. Pessoas precisam ouvir a pregação do Evangelho.
para serem transformadas pelo poder do Evangelho. Aí entra eu e você. Então, se o Evangelho, se as pessoas, para invocar o nome do Senhor, elas precisam crer. Para crer, elas precisam ouvir. Para ouvir, elas precisam ouvir uma pregação. Agora, para ter essa pregação, tem que ir. Para alguém pregar o Evangelho, tem que ser enviado, tem que ir. Como pregarão, se não forem enviados, o texto fala. Tem que ir. Aí entra eu e você na história. Aí é nós na fita. Aí é a pregação do Evangelho. Não existe salvação segundo a Bíblia sem crer. E não existe crer sem ouvir. E não existe ouvir sem alguém falar. E não se pode falar se alguém não for enviado. Alguém não ir. Então aí que entra eu e você na história, a importância de nós falarmos o Evangelho. Evangelizarmos. Falarmos do amor de Deus às pessoas. Então nós somos um povo evangélico. Por quê? Porque nós evangelizamos. É o povo que fala do amor de Deus às pessoas. Mateus capítulo 28, versículo 19, aí tem o mandamento para nós. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Agora, esse ide, a Bíblia não diz para mim nem para você. Olha só o que a Bíblia fala. Ela não dá opção. Olha, se você quiser. Luciano, se você quiser, você prega o Evangelho. Não. Jesus diz, ide é imperativo. Ou seja, ide e fazei discípulos. Então é algo, Deus nos manda evangelizar. Como que as pessoas vão adorar a Deus, vão invocá-lo, se não crer? E como vão crer, se não ouvirem? E como vão ouvir, se não prega? E como vão pregar, vão falar do Evangelho, se não forem enviados? Como? Então aí que eu entro, para ser essa pessoa que vai ir, vai falar para alguém, vai falar para o vizinho, vai falar na escola, vai falar no trabalho, naquele tempo que dá para falar. Mas não podemos ser negligentes ao Evangelho. Diga para o seu irmão, diga, meu querido, a Bíblia fala para você falar o Evangelho. Então é Deus que está mandando. Ide, é Deus. A forma de todas as bênçãos. Olha só essa frase que eu anotei. A forma de todas as bênçãos de Jesus se materializarem sobre a vida de alguém é através do Evangelho. A forma, o meio de todas as bênçãos espirituais se manifestarem sobre a vida de alguém é através da exposição que você vai fazer do Evangelho. Aí vem a transformação, aí vem a bênção, aí vai vir todas as bênçãos escritas na Bíblia para aquela pessoa, ao ela aceitar a exposição do Evangelho. É a exposição do Evangelho que transforma e muda vidas, de verdade. A verdadeira paz, a verdadeira alegria só há no Evangelho, no poder do Evangelho. Fora do Evangelho, fora das coisas espirituais, as alegrias são passageiras e momentâneas e depois vem a frustração. A alegria permanente é através do poder do Evangelho. Por isso que eu e você não podemos, de forma nenhuma, ser negligentes ao Evangelho. Então, essa mensagem hoje, pastor, o que você quer alcançar com essa mensagem? Eu quero alcançar que você entenda, eu também, sobre o poder do Evangelho. E esse poder do Evangelho que transforma vidas deve alcançar as pessoas. E eu e você somos esses responsáveis de falar do Evangelho. Pastor, o que é falar do Evangelho? É falar do amor de Jesus. É falar de coisas boas da Bíblia. Este é o poder do Evangelho. O texto termina, né? Conformosos os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja,
É lindo alguém que fala do evangelho. É coisa preciosa aos olhos de Deus. E o apóstolo Paulo termina este texto de Romanos, capítulo 10. Eu estou falando aqui o versículo 17, que foi o versículo que fez eu ir para a igreja. Eu li a Bíblia antes de ir para a igreja. Eu li a Bíblia muito, eu já li a Bíblia. Eu já estava lendo quase toda a Bíblia, ou já tinha quase lido toda, não estou tão lembrado, mas eu já tinha lido toda a Bíblia, que eu queria saber qual é a religião certa, qual é o lugar certo para ir. Daí, quando eu li Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Essa tradução fala e ouvir pela pregação, mas que eu decorei na época foi ouvir a palavra de Deus. Então a fé nasce, a fé surge no cristão. Essa fé vem da raiz crer também. Esse acreditar, essa fé surge a partir quando eu me exponho a ouvir com o coração aberto, ouvir de fato aberto o evangelho. Aí vem a transformação, aí surge a fé em mim, aí surge a alegria em meu coração, aí surge uma determinação de não desistir da vida espiritual ao me expor ao evangelho. Quem está me entendendo, diga amém. Olha só, ainda que o apóstolo Paulo fala, eu gosto do apóstolo Paulo e muitos textos da Bíblia sobre este falar do evangelho. O apóstolo Paulo fala em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho de falar de Jesus. Eu não me envergonho de falar coisas boas. Eu não me envergonho de dar boas notícias às pessoas. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que realmente acredita, tem confiança. Primeiro o judeu e também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas o que me chama a atenção são 3 pontos importantes aqui nesse texto. Que primeiro, não é para ter vergonha de falar do evangelho. Não é para ter vergonha. Diga para o teu irmão, não é para ter vergonha de falar do evangelho, de falar de Jesus, de evangelizar as pessoas. Diga, não é para ter vergonha. Então a Bíblia é muito clara, não é para ter vergonha de falar de Jesus. Não é para ter vergonha de falar do evangelho. O apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho vergonha. Tenho que expor, tenho que falar, tenho que vencer isso, tenho que... Só o fato de eu falar Jesus te ama, pronto, já estou falando coisa boa. Vamos para a igreja, para a célula, convidar a pessoa. Eu não posso me envergonhar. Eu sou cristão autêntico. Eu lembro quando eu dava aula de natação, muitos alunos, verdade, eram muitos alunos que eu tinha. Muitos. E aí eu usava algumas brincadeiras para falar o evangelho. Eu tinha uma aluna que o nome dela era Raquel. Eu disse, olha, Raquel é ovelha mansa. Falava alguma coisa sobre Jesus. Então usa. Tem gente que tem estratégias, meios, não importa. Fala alguma coisa, mas fala do evangelho para as pessoas. Usa a tua estratégia, o teu jeito de ser. Seja você mesmo. Não precisa ser ninguém diferente, seja você mesmo. Eu não preciso me transformar em alguém para falar do evangelho. Seja você do teu jeito. É do teu jeito que Deus te ama. Diga, Deus me ama do meu jeito. Então não vale ficar em pecado, né? Que Deus não ama o pecado. Mas Deus te ama do teu jeito. Então fale do amor de Deus do teu jeito. Não está errado. Então fale do teu jeito. Outro ponto importante que eu achei nesse versículo, nesse texto, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que acreditam, daqueles que creem, daqueles que têm confiança. Quando você fala o evangelho, quando eu estou falando de Jesus, eu tenho certeza que está saindo o poder dos meus lábios. Por quê? Porque eu estou falando do evangelho.
Eu estou falando da Bíblia. Quando você fala da Bíblia para alguém, é poder. Quando você fala de Jesus para alguém, está saindo poder dos teus lábios, porque o Evangelho é o poder de Deus. Essas boas notícias de Jesus, ela tem poder. Não tem livro de bruxaria, de não sei o que tem poder. Eu nunca vi aquele livro, eu esqueci o nome agora. Eu estava falando de livro de bruxaria, não sei o quê. Gente, a Bíblia vale. Esse livro não se compara com a Bíblia, não. É poderosa. Pastor, não estou entendendo muita coisa da Bíblia. Leia, é poder, é poder. Alguma forma Deus vai falar no teu coração. Quando você fala de Jesus para alguém, e essa pessoa dá atenção no que você está falando, uau! O poder de Deus está se manifestando. João capítulo 1 fala, e o verbo, que é Jesus, se fez carne. Aquilo que a palavra se fez carne e habitou entre vós. Então o verbo, a palavra é Jesus. Ele e a palavra são um. Então quando eu falo do Evangelho, a palavra do Evangelho, que é Jesus, poder, entra no coração das pessoas. Ou seja, é o poder, é o verbo. Diga, Jesus é o verbo da vida. Diga, Jesus é a palavra da vida. Quando você fala de Jesus, é o verbo, é a palavra que entra na mente e no coração das pessoas. Diga, uau! Isso é maravilhoso, é o poder de Deus. Outra coisa também que eu tenho que entender nesse versículo, que o texto fala que a justiça de Deus, no versículo 17, se revela pelo Evangelho, de fé em fé. Queridos, você não é justo pelas coisas boas que você faz. Porque a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Agora, nós somos justos porque Cristo mora em nós e Ele que é justo. Por causa dele, nós nos tornamos justos. Como é que essa justiça se manifesta na minha vida? Através do Evangelho. Porque é através do Evangelho que eu reconheço que posso morar com Jesus, apesar das falhas. Esta justiça se revela pelo Evangelho, pela exposição do falar de Jesus para as pessoas. Por isso que aquela pessoa que é assassino, que fez tanto erro, ele tem direito à salvação. Por quê? Porque a justiça de Deus entra no coração dele pela exposição do Evangelho, dos ensinos de Jesus, da pregação do Evangelho. Quem está me entendendo, diga amém. Precisamos orar, queridos, para estar mais próximos de Jesus, para quando falarmos às pessoas, venhamos prender a atenção delas. Quando você falar de Jesus, a pessoa vai dizer, uau, uau, que coisa boa. Lucas capítulo 19, versículo 47 e 48. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, ou seja, matar. Os escribas, os maiorais do povo, estavam querendo matar Jesus. Versículo 48. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficavam dominados por ele. Olha só como é que era Jesus. Quando o povo, pessoal, ia matar Jesus. Vamos matar Jesus. Só que alguns chegavam para matar Jesus. Quando eles ouviam Jesus, os ensinos que Jesus dava, a Bíblia fala que eles ficavam dominados pelo ensino de Jesus. Eles ficavam, uau, uau. E aí, o que vocês fizeram? Não, a gente não conseguiu não, porque o
expunha de um jeito a Bíblia, as Escrituras, que a gente fica meio paralisado. A exposição da palavra de Deus, o poder do Evangelho. Senhor, que quando eu falar, a pessoa venha a ser tocada pelo Teu Espírito. Esse deve ser a nossa atitude e o nosso coração. Eu lembro, numa época, eu não sei se vocês ouviram falar da doutora Edneia, no acampamento de jovens. Eu acho que a Marcene estava nesse acampamento, bem cuiantânea ainda. Foi quando eu vi pela primeira vez a Marcene. Então, tinha 2 pregadores no acampamento de jovens. Tinha um que era fogo, paixão e lágrimas, era o cara. Uau! Ele chegava 500 jovens no acampamento, 500 jovens, ou mais. E aí, na palavra dele, havia uma unção na vida dele, mas os jovens conversavam, era aquela coisa. Aí a doutora Edneia, hoje ela deve estar com uns 80 anos, 75 mais ou menos de idade. Ela chegava e dizia o seguinte: chegou a hora da palavra de Deus e vamos dar atenção a que o Deus vai falar conosco. Gente, parece que não tinha ninguém no auditório. Silêncio total. Aquela mulher conseguia prender na sua simplicidade a atenção de todos os jovens sem exceção. Uma unção, um poder, algo que se consegue com uma vida de oração. E aí ela aprendia, e o que saía dos lábios dela era poder, era algo maravilhoso. Eu ainda tenho 2 versículos que eu quero ler, mas eu quero lembrar de um texto aqui de Atos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo é preso, é maltratado, levam ele para o calabouço, acorrentam ele e Silas, eles estão ensanguentados no calabouço, e eles começam a adorar a Deus. Quando eles começam a adorar a Deus, a Bíblia fala que os correntes saem, todas as amarras que eles tinham, o portão se abre pela adoração, e de toda certeza aqueles que estavam no cárcere se convertem lá com ele. Mas quando o carcereiro chega, ele vê o cárcere aberto e quer se matar, porque, meu Deus, vão acabar comigo, achando que eu libertei os prisioneiros. O apóstolo Paulo: não faça tal loucura, estamos aqui. Então ele fala para o apóstolo Paulo: o que farei para herdar a vida eterna? Aí vem um versículo chave para as famílias, para as amizades. É um versículo top. Aí a resposta do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, dá para o carcereiro. No carcereiro: o que farei? O apóstolo Paulo fala do versículo 31 de Atos 16, o versículo 31. O apóstolo Paulo olha nos olhos dele e diz: creio no Senhor Jesus e será salvo tu, vírgula, e a tua casa. O apóstolo Paulo fala o evangelho para esse carcereiro. Ele leva o apóstolo Paulo para a casa dele naquela noite, cura dos ferimentos do apóstolo Paulo, e naquela noite ele e a família dele é batizado. Uau! Meu Deus, que poder o evangelho tem de transformar. E o último versículo que eu quero ler, Atos 4:20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mais uma vez o apóstolo Paulo falando. A gente não pode deixar de falar, não. Das coisas que a gente está vendo. Das coisas que a gente está ouvindo. Do poder de Deus que está acontecendo. Nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar.
Isto é evangelizar. Isto é o evangelho. Eu e você, nós não podemos deixar de falar as coisas que nós temos lido na palavra, as coisas que nós temos visto acontecer, as coisas que nós temos ouvido. Nós não podemos deixar de falar. Amém? Voltando a Atos 16:31, essa palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa casa vem do original chamado oikos, que é relacionamento, as pessoas que te cercam, as pessoas estão próximas a você. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e as tuas amizades, o teu círculo de influência. Então a importância de nós falarmos do amor de Deus ao nosso círculo de influência, ao oikos. Vamos ficar em pé, queridos.